Eu sou Gabriel Amaral e essas são as principais notícias dessa sexta-feira. Vamos embora. A gente começa falando sobre Marlon. Pois é. Marlon titular amanhã, segundo uma publicação do Vitor Lessa. Marlon foi testado no treinamento dessa sexta-feira pela manhã. O treinamento acabou agora há pouco. Marlon foi testado entre os titulares no lugar do Felipe Melo. E aí, provavelmente, inicia jogando neste sábado contra o Santos. Outro que também jogou normalmente no treino, né, dessa última sexta-feira foi Marcelo, ou seja, se não tiver nada em cima da hora, Marcelo está escalado para jogar o Santos também pelo Campeonato Brasileiro, a 16ª rodada. Rapaz, e aí, hein? Marlon titular e Felipe Melo barrado? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque eu não acredito muito nessa questão. Perdão, falei 16ª, não é 17ª rodada, né, o jogo contra o Santos. O que eu já venho falando há um bom tempo sobre o Marlon, inclusive eu acho que eu não falei aqui, mas falei no podcast do GE, que acontece lá no ge.globo, né, no canal aqui deles no YouTube e tal. Segue lá, a gente acompanha, no próximo manda lá um alô, Raiz Tricolor e tal. O próximo deve ser no domingo, na verdade, né? Manda no pós-Argentino Júnior, que vai ser mais movimentado. Mas, o que é parada, no último jogo a gente tava conversando, né, eu, o Edgar e o resto do pessoal que tava no podcast, falando, pô, Marlon vai ser titular, Marlon vai ser banco. Eu falei, olha, existe uma complicação aí que Marlon foi contratado a peso de ouro. O que é ser contratado a peso de ouro? Não tô falando só de custo, não, de salário. Tô falando de moral, de próprio convencimento. Eu não duvido que Marlon tinha outras propostas para poder ficar ali na Europa, Série B, Série C. Ou até outras propostas do Brasil mesmo. Porque era um cara que tinha moral ainda no cenário brasileiro. E ele escolheu vir pro Fluminense. E isso, óbvio, isso não entra em campo, tá? Isso não vai pra planilha do Diniz colocando, é obrigado a colocar Marlon titular. Mas isso influencia, obviamente. Todo o Fluminense sabe que está trazendo um zagueiro de um nível bem alto. E isso, obviamente, influencia na hora de escalar o time. E aí a gente ficava naquela discussão, tá, mas se o Marlon for titular, quem sai? O Nino sai, vai pro banco, o zagueiro da seleção? O Felipe Melo, que é o capitão que não é capitão, com a moral toda... E eu falei, olha, eu acho que de início, a estratégia que vão utilizar é rodar o time. Ó, a gente tá poupando o Felipe Melo nessa partida, tá poupando o Nino nessa o Felipe Melo joga de volante e tal. Não duvido que seja isso que esteja acontecendo. Então amanhã, a gente provavelmente no pós-jogo, a gente vai ter essa notícia, ou até mesmo durante a partida ali, se vier no press kit, a informação sobre o Felipe Melo, mas eu não duvido que o Felipe Melo amanhã, o cenário seja, o Felipe Melo foi poupado, e por isso o Marlon foi titular. A ver como será na terça-feira, né? Contra o Argentino Júnior, lá na Argentina. Felipe Melo é um jogador muito importante em jogos grandes assim, é muito respeitado, é perseguido pelos atos, mas é respeitado. Vamos ver como é que vai funcionar lá na terça-feira, se quem joga é Marlon ou Felipe Melo. Ah, mas o Marlon tá sem ritmo, enfim, acho que deve ficar meio que como o Felipe Melo foi poupado no sábado e o Marlon tá sem ritmo na terça, para poder não ter choque em relação a quem é titular e quem é reserva. Mas fato é, Marlon titular nesse sábado. Cara, vamos lá para a segunda notícia, que é sobre Marcos Júnior. É isso. Que isso, hein? Bem, vamos lá. Marcos Júnior eu tô lendo aqui a matéria no ge.globo, dizendo que Marcos Júnior, depois de 5 anos lá no Japão, deve deixar a equipe do Yokohama Marinos. O Marcos Júnior foi para lá, né, desde que saiu do Fluminense em 2018, perdoou dívida e etc. Tem uma ótima relação com a torcida do Fluminense. E o atacante de 30 anos termina o seu contrato nessa temporada e já pode até, nesse momento, assinar um outro pré-contrato com qualquer outro clube. O jogador, segundo a matéria do ge.globo, recebeu proposta do Al Battae, dos Emirados Árabes, e esse foi proposta, e algumas sondagens de clubes do Brasil. Bem, sobre Marcos Júnior, vale destacar assim, Gabriel, você quer a volta e tal? Eu não espero muito desempenho. Acho que o Marcos Júnior entrou ali num espiral da cabeça da galera, um pouco como o Alan. São situações diferentes, vocês vão ver na intensidade, mas é um pouco. O Marcos Júnior chegou no Japão e fez 2 temporadas espetaculares. Disputou a artilharia do campeonato japonês.
Coisa que aqui, por exemplo, ele não fazia. Eu tô olhando aqui os números do Marco Júnior, não tinha nenhuma temporada que ele tinha feito 10 gols aqui no Brasil. Ele tinha feito 9 em 2016 e 9 em 2018, isso disputando 50 jogos por temporada. Aí ele vai pro Yokohama Marinos jogando 30 por temporada e faz 15 gols. Isso no início, né? Obviamente chamou atenção. Porém, o pós-pandemia ali do Marco Júnior, né, os últimos 2, 3 temporadas, são temporadas em relação a números, obviamente eu não assisti o campeonato japonês, em relação a números mais fracos. Por exemplo, em 2022 inteiro ele fez 1 gol e deu 3 assistências. Então, assim, é um número bem mais baixo, né? Então, eu não sei a condição que o Marco Júnior está. Não é um jogador que eu tenho todo esse ranço e tal, que eu acho que a maioria da torcida tem, muito por conta do tempo que ele ficou no Fluminense, né? Tem aquele negócio, né? Ou você morre cedo demais pra ser herói, ou você fica tempo demais pra ser vilão. O Marco Júnior ficou tempo demais, né? Ele foi de 2012 até 2018 no Fluminense, saindo só por um períodozinho ali que ele foi pro Vitória. Então pegou muito time merda, jogou muito jogo com time ruim, foi ruim em muitos jogos. Acho que hoje, dado o nosso elenco, olhando assim, o Marco Júnior não tem condições de ser titular, isso é bem claro. Mas existe a possibilidade de encorpar elenco. Tá com 30 anos, já é um jogador um pouco mais velho. Acharia legal repatriar? Depende da questão financeira. Seria pra mim uma aposta. É uma aposta num cara que tem vínculo. Se tratando que a nossa última aposta foi Johnny Gonzalez, que eu gosto, eu sei que tem gente que curte o carisma do Curirim, né, do Marco Júnior. Eu curto o carisma do Johnny Gonzalez. Mas, considerando que a aposta foi o Johnny Gonzalez, que vinha de 4 anos sem jogar futebol, mal, onde não fazia gol e não tinha qualquer motivo técnico para contratá-lo, que não fosse ele ter tido um desempenho há 4 anos atrás, e o carisma dele com a torcida, a contratação do Marco Júnior não fica tão absurda. O problema seria só pro ano que vem, o contrato do Johnny Gonzalez acaba no final do ano. Qual vai ser o espírito pro ano que vem? Eu não sei se o Marco Júnior volta, sendo bem sincero. Acho que não sei se ele tá preparado para voltar uma pressão absurda, como ele tinha aqui no Brasil, né? Jogador às vezes pensa nisso também. Família, voltar pro Brasil e tal. Ele não tá voltando consagrado. Ele tá voltando de uma maneira que o torcedor até gosta, mas vai voltar pressionado. E aí não sei se ele toparia isso agora, também reduzindo os salários que provavelmente ele ganha no Japão ou ganharia nos Emirados Árabes. Vamos monitorar essa situação. Para fechar, uma matéria do UOL, feita pelo Bruno Andrade, que é um colunista do UOL que fala bastante sobre mercado, e que diz o seguinte, a matéria. Vou até ler, tá? A matéria não é muito grande, então consigo ler ela completa. Alvo de sondagens de clubes da Inglaterra, André pode ter a venda acelerada no Fluminense nos próximos dias, especialmente por conta da recente participação de Jorge Mendes nas negociações. O influente agente português entrou no circuito como intermediário numa parceria com o empresário Carlos Leite. Carlos Leite é empresário do André, tem direito a 10% na venda e a venda só pode acontecer por ele. O Jorge Mendes entrou como parceiro do Carlos Leite para achar esse possível clube lá na Inglaterra ou na Europa para a venda do André. E aí recebe uma comissão da comissão, né? Jorge Mendes tem ótima relação com diversos dirigentes do alto escalão da Premier League, tendo sido, por exemplo, responsável pela mais midiática transferência de janeiro do ano passado, envolvendo o argentino Enzo Fernandes, que trocou o Benfica pelo Chelsea a troco de 120 milhões de euros. Mas isso lembrando, era um jogador que estava na Europa e saiu para a Europa, né? Isso, obviamente, faz total diferença. Cadê? A gente estava aqui. Também no último mercado da bola, o dono da Gestifute, que é a empresa do Jorge Mendes, ajudou a fazer a intermediação da venda de outro volante brasileiro, João Gomes, que foi vendido pelo Flamengo ao Wolverhampton, né? Por aproximadamente 19 milhões de euros. Aos 22 anos, André está avaliado pelo Fluminense entre 25 e 30 milhões de euros e tem contrato com o Fluminense até 2026. O Jorge Mendes, sabe quando eu falo aqui que a galera é águia? Né? Eu falo, o Eduardo não é águia, o Carlos Leite é águia. O Jorge Mendes é o líder das águias. Ele era o empresário do Cristiano Ronaldo até o meio desse ano, se não me engano, o início do ano. É um cara que já fez alguns agenciamentos, né, no caso do Fluminense. Foi ele que fez o agenciamento da transferência do Evanilson, em parceria com o Eduardo Duran, obviamente não com o Fluminense. O Evanilson não foi vendido pelo Fluminense, foi vendido pela Tombense. E ele também fez lá atrás, eu fui procurar algumas informações,
Ele que fez a intermediação de Fabinho, quando saiu do Fluminense e foi vendido lá para a Europa também, lá atrás, há 10 anos atrás. Então, ele é um cara que já participou de muitas negociações relativas ao Fluminense e ao cenário brasileiro. Gabriel, isso é bom ou é ruim? Eu não sei. Vai acelerar a venda. Jorge Mendes tem entrada em muito clube europeu. Muito, é confiança. E boa parte dessas negociações com jogadores que vêm do Brasil, elas são estabelecidas em confiança. Assim como aqui, são estabelecidas também em confiança. Por quê? Porque o scout do Liverpool tá olhando e tá falando, cara, o André é um jogadoraço. Pode ir. Agora, o scout do Liverpool não fala se o André vale 20 ou 35 milhões de euros. Fala, é um jogadoraço e pode buscar. E aí entra o Carlos Leite, aí entra o Jorge Mendes. Como todo empresário dessa estirpe, tem quem fale muito mal e tem quem fale muito bem. Tem quem fale que é a águia das águias, que é espetacular, e tem quem fale bem assim, é um mau caráter, né? Enfim, então vamos ver. O meu problema é o seguinte, o Fluminense está colocando o Jorge Mendes no circuito ou é o Carlos Leite? Porque se o Carlos Leite estiver colocando, tá saindo dos 10% que ele tem direito. Se o Fluminense estiver colocando, quanto mais intermediários, menos você recebe. Então, assim, é bom a gente ficar de olho nisso. Fato é que eu preciso finalizar esse vídeo aqui com um recado que no último vídeo que eu falei de André, eu não finalizei falando. Salvo uma queda de desempenho absurda, que aí eu acho que não tem nem como acontecer, salvo uma lesão, tomara que não aconteça, obviamente. André não joga, não pisa no Fluminense em 2024. Isso está bem claro. A venda vai ser concretizada. André está, ainda não acertado o clube, ainda não, mas André já está a caminho da Europa em 2024. E aí é onde a gente começa a se preocupar com, cadê o outro? Cadê o outro aí que tá subindo, o outro da base? Porque a gente já tem o Alexander, mas é a reposição, porque hoje, saindo o André, o Fluminense conta com esse dinheiro para essa temporada, né? Joga quem? Felipe Melo, Thiago Santos, além do Alexander e do Martinelli. Enfim, tem que pensar no elenco do ano que vem. Mas o André não joga pelo Fluminense 2024, salvo uma hecatombe acontecer. É isso. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.